A dureza do coração. Será que o teu coração é duro? Será que o meu coração é duro? Você já parou para pensar que o Senhor chama-nos a atenção para a dureza do coração? Você já parou para refletir e analisar se de fato tens um coração maleável à presença do Senhor? Ou se o teu coração é duro como uma pedra? Às vezes, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e achamos que somos legais com o Todo-Poderoso. Mas quando nós observamos a palavra com um pouco mais de atenção, nós somos confrontados com realidades que nós não gostaríamos de saber que elas estão na nossa vida. E isso é triste. E hoje, o Espírito Santo de Deus há de falar ao nosso coração e chamar-nos a atenção para essa realidade. Mas, o que é que nós entendemos como dureza de coração? O que é que você entende como dureza, como um coração duro? Irmãos, é aquele coração que perdeu completamente a sensibilidade. Ou seja, não mais emociona-se na presença do Senhor. Não tem sentimentos agradáveis com Deus. A empatia, a ternura. O coração tornou-se de pedra. Eis aí um coração duro. E nós precisamos estar atentos a esta verdade para que o nosso coração não seja duro, mas que seja um coração movido pelo Espírito Santo do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo capítulo 95. Salmo 95. Vamos ler do versículo 6 até o 9. Salmo 95. Vamos ficar de pé, se é possível, para nós lermos a palavra do Senhor. Salmo capítulo 95, a partir do versículo 6 até o 9. Diz a palavra, diz o salmista: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Amém? A palavra chama-nos a atenção para esta questão da dureza de coração. Os irmãos podem assentar-se. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a revelação da palavra, temos a tua orientação na palavra. E que nesse momento tu venhas falar conosco, nos ensinar, Senhor, para que em todas as coisas o teu nome seja honrado e seja glorificado. Senhor, edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, como eu disse anteriormente, os corações duros são aqueles que perderam a sensibilidade. Já não conseguem entender a grandeza de Deus, não conseguem entender o poder do Senhor. São indiferentes àquilo que o Senhor fez, àquilo que o Senhor faz. Sem contar que são irreverentes à palavra, ou seja, não observam mais a palavra, não têm zelo para com a palavra, não cuidam daquilo que é sagrado, não olham para Deus com o devido respeito, enfim, são insensíveis. E é preciso muito cuidado para que nós não estejamos vivendo desta forma. É preciso entender, irmãos, que se nós não sentimos mais o peso, a dor do pecado, se nós achamos que tudo é muito normal, eis aí a dureza do coração em atividade. É necessário, irmãos, que estejamos atentos a todas essas situações, porque são sintomas que mostram que o nosso coração não está de bem com Deus, que a nossa vida não está de bem com o Senhor, e é preciso corrermos atrás do arrependimento, é preciso revermos esses conceitos e buscarmos do eterno o perdão pela nossa insensibilidade, clamarmos para que o Espírito Santo do Senhor mude completamente a nossa forma de viver. Nós não podemos continuar com o coração duro,
porque o coração duro nos afasta da presença do Senhor. O coração duro produz em nós o pecado, e o pecado nos afasta do Senhor. Amém? É necessário que nós observemos a palavra. É bom que estejamos atentos à palavra de Deus a cada instante. Haja visto, irmãos, que a dureza de coração é a pior desgraça que pode acometer uma pessoa. Quando a pessoa tem seu coração duro, ela não está atenta à palavra de Deus. E não há nada pior do que sermos indiferentes àquilo que Deus quer que façamos. A consequência disso tudo é condenação eterna. Portanto, é preciso estarmos continuamente atentos, vigiando o nosso coração, atentos ao nosso coração, para que sejamos segundo a vontade do Senhor. Amém? Mas a palavra não parou por aqui. Esta é apenas uma introdução baseada no salmista. Mas vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus fala conosco. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, desta vez em Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, que os amados possam acompanhar a leitura. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Ouçam. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Amém? Irmãos, o texto ele é muito grandioso. É um texto maravilhoso que mostra Jesus operando, Jesus mostrando o seu poder, mostrando a sua glória na sinagoga. É preciso entendermos, irmãos, que Jesus era um frequentador da igreja. Às vezes nós achamos que Jesus andava assim, sempre longe de todos e de tudo, que Jesus não ia à igreja, que Jesus não frequentava os cultos. Isso é um engano, amados. A palavra diz que Jesus frequentava sim a sinagoga. Entenda a sinagoga como templo. Ali eram feitas reuniões, onde era ensinada a palavra, onde louvavam, onde adoravam o Criador, e Jesus não perdia esses cultos. Isso era comum a Cristo Jesus, a ele e a sua família, aos judeus em si. Jesus e sua casa estava sempre na sinagoga. Portanto, certamente, Jesus era conhecido por aqueles que ali estavam. E muitos, ao verem Cristo Jesus, já ficaram assim: hoje ele vai fazer alguma coisa para que nós possamos acusá-lo. Veja como são as coisas. Veja como o coração do homem é duro. Eles não estavam querendo ver o poder do Senhor, ver aquilo que o Messias poderia fazer, mas eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa para que fosse acusado, para que eles pudessem ter motivos para assassinar a Jesus. E o texto chama-nos a atenção para esta verdade, amados. E na primeira parte, versículos 1 e 2, de novo entrou Jesus na sinagoga, de novo, ou seja, Jesus estava sempre ali. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Entenda ressequida como aleijado, ele tinha sua mão aleijada. E estava observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Irmãos, aqui nós vemos um exemplo de dureza de coração. Nós vemos que as pessoas
quando têm o coração duro, quando elas são insensíveis, elas não querem reconhecer o senhorio de Jesus, não querem reconhecer o poder de Cristo. E isto é mais comum do que parece diante dos nossos olhos. Há quantas pessoas que sabem quem é Cristo, sabem quem é Jesus, mas não reconhecem o senhorio de Jesus. Não querem viver de forma alguma aquilo que o Senhor determina para cada um de nós. Isso é dureza de coração. É o coração fechado para o Senhor. É o coração fechado para a palavra do Todo-Poderoso. E aqueles que ali estavam reunidos, estavam ali os fariseus e também os herodianos. Vale ressaltar, irmãos, que fariseus, saduceus e herodianos eram grupos de pessoas, uma espécie de seita que estava infiltrada dentro do judaísmo. Por exemplo, os fariseus eram judeus zelosos e que tinham muitas regras. Eles não se contentavam com os 10 mandamentos, mas tinham mais de 600 sub-leis para serem observadas. Os fariseus eram dessa forma. Os saduceus eram sacerdotes e estes parecem muito com os dias atuais. Eles tentavam trazer costumes gregos, costumes pagãos e introduzir dentro do judaísmo. Parece com os dias de hoje, em que as pessoas buscam no paganismo, buscam lá fora costumes e querem introduzir dentro da igreja. São seguidores dessa seita, da seita dos saduceus. E os herodianos, esses não eram tão comuns, eles eram um grupo, uma espécie de grupo político que observava a dinastia de Herodes. Eles tinham ali um quê político e também um quê religioso, porque eles queriam estar infiltrados para que pudesse trazer aos judeus formas que eles ficassem felizes com o governo, mais ou menos por aí. E ali estavam reunidos os fariseus e os herodianos de olho em Cristo Jesus. Mas tanto um grupo quanto o outro não queriam saber do Senhor como Senhor. Eles estavam mais preocupados em observar aquilo que Jesus faria naquele lugar. Eis aí, amados, o que nós temos visto nesses últimos tempos também, que as pessoas não estão interessadas em servir a Jesus, mas muitas vezes olhando para Cristo, para de uma forma ou outra acusar o Senhor através dos seus atos e ações no dia a dia. E eles estavam ali, esperavam que Jesus curasse aquele homem da mão aleijada. Eles estavam atentos. Quando isso ocorre em nosso meio, nós glorificamos o Senhor, bendizemos o Todo-Poderoso, porque o nosso coração sente-se feliz com isso. Ali era exatamente o contrário. Eles estavam esperando o momento certo para ter um motivo para acusar a Cristo. Veja como o coração duro age de forma totalmente contrária àquilo que é comum ao Senhor. Não existia naqueles corações o amor ao próximo, que poderiam estar intercedendo. Olha que o Messias, que ele, se ele for o Messias, que cure esse homem. E eles sabiam, amados, que só mesmo alguém com poder divino poderia curar aquele homem. Veja como são as coisas. Era uma mão aleijada, não era algo enganoso. Certamente eles conheciam também aquele homem, tanto é que ficaram esperando a cura. Quantas vezes, amados, nós não cremos no poder do Senhor? Nós não cremos. Nós sabemos que o Senhor faz, mas nós não cremos o suficiente para aceitar o agir de Deus. Nós temos que mudar todo esse conceito e possuirmos um coração que seja agradável ao Senhor, um coração que aceita o poder, o mover do Todo-Poderoso. Amém? Ali naquele local, na sinagoga, estavam reunidos os judeus de olho em Cristo, não porque um homem seria curado,
mas eles queriam ter um motivo para condenar a Cristo Jesus. Amém? Veja outro aspecto. Número 2. A dureza de coração impede a pessoa de ver a verdade. Um coração duro, irmãos, fecha os olhos para a verdade. Eis o porquê que nós temos visto tanta heresia nesses últimos tempos. Quantas heresias? Mas por que essa proliferação de heresias? Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão com seus olhos fechados para o Senhor. Não querem enxergar a verdade de Cristo. A verdade do Senhor, às vezes, ela nos obriga a mudar de conceitos, a tomarmos um posicionamento diferente. E nem sempre as pessoas querem ver, ouvir a verdade, porque a verdade do Senhor, ela é pesada. Nós achamos pesada. Veja só, versículos 3 e 4. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, da mão aleijada: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Os judeus ficaram em silêncio. Amados, como eu disse antes, os fariseus observavam não apenas os 10 mandamentos, não apenas a Torá, mas uma série de sub-leis. Eles haviam criado um tanto de doutrinas. Vamos traduzir isto como doutrinas, trazer para os nossos dias como doutrinas. Eles haviam criado uma série de doutrinas, tais quais vemos hoje, vemos em nossos dias. Não faça dessa forma, não use isso, não corte aquilo, não fale assim, haja assim, isso, aquilo outro. Eles tinham uma série de costumes. Tudo isso, amados, agregados à lei do Senhor, agregado. E eles estavam preocupados, nesse caso, com o sábado. O sábado é o santo dia, é o dia, ninguém pode fazer nada. Mas em lugar algum na Bíblia, em lugar algum na Torá, proibia fazer-se o bem. Não existia isso. Mas as leis que eles tinham, eles encaravam o milagre como se fosse um trabalho. Portanto, se porventura Jesus fizesse um milagre no sábado, estava trabalhando. Estava fazendo uma ação que eles chamavam de trabalho. E não poderia fazer nada no sábado. E eles estavam aguardando exatamente esse motivo, para que Jesus fosse acusado, para que eles pudessem acusar Jesus e quebrar a lei e ter assim motivos para condenar, para levar Jesus à morte. Irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos à verdade, observarmos a verdade do Senhor. É preciso estarmos atentos que o mais importante é estarmos em comunhão com Cristo Jesus. As doutrinas humanas, elas não têm poder para salvar, mas têm poder para condenar. Por incrível que pareça, para salvar não tem poder. Mas se as pessoas valorizam demais os costumes, as doutrinas humanas, elas separam o homem de Deus. Elas afastam o homem da presença do Senhor. E eis aí a consequência de condenação. Nós temos que estar atentos com relação a essas questões, para que os nossos atos não sejam contrários à palavra do Senhor. Até porque, quando nós agimos de forma contrária àquilo que o Senhor determina a cada um de nós, isso mostra que o nosso coração é resistente à palavra. Nós resistimos à palavra, ou seja, o coração é duro. Somos insensíveis à palavra do Todo-Poderoso. Nós temos um parâmetro. Quando você lê a respeito das obras da carne e também do fruto do Espírito, eis um parâmetro para que nós possamos observar o nosso coração. Ver o que é que está em ascendência na nossa vida. E
controlar o nosso ser, trazendo totalmente aos pés de Cristo Jesus. Essa é a vontade do Senhor. É necessário estarmos com os nossos olhos abertos para vermos a verdade, vivermos a verdade, observarmos aquilo que o Senhor quer para a nossa existência. Amém, amados? A dureza de coração. 2 aspectos. Primeiro, muitos, quando têm seus corações duros, são impedidos de ver, de reconhecer a Jesus. Ainda, o coração duro impede a pessoa de aceitar a verdade de Cristo Jesus. E terceiro tópico, a dureza de coração cria pessoas insensíveis aos milagres, ao poder do Senhor. Veja, versículos 5 e 6. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Irmãos, veja como são as coisas. Não existia uma prova melhor, uma prova mais profunda, talvez mais radical, uma prova irrefutável, incontestável, do que uma cura. Eles conheciam aquele homem que era aleijado da mão. Eles sabiam quem era. Provavelmente esse homem também era um frequentador da sinagoga, até porque eles ficaram de olho. Provavelmente esse homem também frequentava assiduamente a sinagoga. E eles sabiam que a mão daquele homem de fato era aleijada. E quando Jesus operou o milagre, quando Jesus agiu na vida daquele homem, ele estendeu a sua mão e a mão ficou perfeita. A Bíblia não diz qual era o problema da sua mão. Talvez faltava-lhe dedos, ou ele não conseguia abrir as mãos, enfim, pode ser mil coisas. O certo é que ele tinha a mão aleijada, a mão ressequida. Enfim, e quando eles viram que Jesus havia restaurado completamente a mão daquele homem, o certo, amados, seria o que? Toda a sinagoga vibrasse com o Senhor, glorificar-se o Todo-Poderoso, alegrar-se com o milagre, alegrar-se com o poder, com a glorificação, com a majestade de Cristo Jesus. Esse era o certo. Mas o que fica registrado é que, ao invés deles observarem o milagre e glorificarem a Deus, eles ficaram insensíveis, duros à palavra, ao poder de Cristo Jesus. Queridos, eu quero chamá-los a atenção para essa realidade na nossa vida. Nós também temos muitas vezes um coração duro, porque quantos aqui já receberam o milagre do Senhor? Quantos? Imagino eu que todos que estão neste lugar, de uma forma ou outra, já foram agraciados com a graça, com o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Alguns receberam milagres aos olhos dos homens notório, outros de forma mais particular, porque viram o agir de Deus. Mas passam-se os dias, a dureza da vida, as dificuldades que surgem, muitas vezes, amados, faz com que as pessoas fiquem insensíveis ao poder do Senhor, e os seus corações fiquem duros. Fiquem duros. A palavra diz que os fariseus e os herodianos, eles saíram daquele lugar revoltados com Jesus. Eles saíram dali bravos com Cristo. Olha só que coisa. Eles saíram de uma situação pior do que haviam entrado. Eles viram o poder do Senhor,
viram a majestade de Cristo. Era impossível que alguém comum fizesse o que Cristo fez diante deles. Mas, diz a palavra, que se ajuntaram. E veja, irmãos, os fariseus e os herodianos não eram amigos. Eles estavam dentro da sinagoga, mas eram grupos separados. Eram os fariseus de um lado, os saduceus do outro, e os herodianos, esse era o pior grupo que tinha. Porque tinha apenas uma veia religiosa, mas o que imperava era a veia política nesse grupo. Mesmo assim, amados, ajuntaram-se, deram as mãos e planejavam a morte de Cristo Jesus. Diz a palavra que eles, retirando-se, conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Nós temos que estar atentos a essa situação, atentos a isso, amados, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, mesmo vendo os milagres de Deus na nossa vida. E eu quero ir além, amados. Mesmo que nós não tivéssemos nenhum testemunho do agir do Senhor na nossa vida, nenhum testemunho pessoal, mas você já viu Deus operar na vida de alguém, você já viu Deus agir na vida de alguém? Mas mesmo que você não tenha visto Deus agir na vida de alguém, mas quando você olha para o céu, você vê o sol, você vê as estrelas, você olha para a natureza e vê o poder de Deus. Tudo isso, irmãos, era para que nós tivéssemos um coração totalmente dominado pelo Espírito e que da nossa boca fluísse louvores, adoração ao amado por tudo quanto Ele faz. Por tudo quanto Ele faz. No entanto, nós vemos que os judeus, eles saíram revoltados daquele lugar. Talvez porque eles reconheciam que Jesus era de fato o Messias, mas eles não aceitavam a Jesus como Messias porque eles esperavam um libertador político, um homem importante, um homem que pudesse libertar Israel do domínio romano. E eis que aparece o filho de José e de Maria. Eis que Jesus apresenta-se como Messias. Ah, esse não. Nós temos que ter muito cuidado, porque também, às vezes, nós rejeitamos a Jesus. Nós conhecemos a Cristo, mas nós não confiamos devidamente em Cristo Jesus. Nós temos que estar atentos a todas essas situações. Amém? E para concluirmos esta palavra, amados, nós temos visto que nesses últimos tempos, as igrejas estão frias, vazias do poder do Senhor. Mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte: a igreja não carrega em si o poder. Quem carrega o poder somos nós. É sobre você que está o Espírito de Deus. É sobre você que está o agir do Senhor. Se porventura nós temos visto as igrejas vazias desses últimos tempos, igrejas frias, é porque as pessoas têm rejeitado a Jesus. Porque elas estão com seus corações duros para Cristo, fechados para Cristo. E quando o coração está duro, fechado para Cristo, insensível à verdade do Senhor, as pessoas buscam para si tudo aquilo que possa trazer satisfação, alegria. Entra em cena os movimentos, entra em cena as muitas doutrinas dos últimos tempos, as muitas heresias que nós temos contemplado nesses dias finais. Necessário é estarmos atentos a todas estas coisas, porque as pessoas incorporam, a exemplo dos saduceus. Eles queriam incorporar dentro do judaísmo os costumes gregos. E vemos que nos últimos tempos, as pessoas incorporam nas suas vidas
os costumes pagãos. Lá de fora, costumes que alimentam a carne e trazem isto para dentro do seu coração com uma desculpa gospel. Vamos trazer uma versão gospel para dentro da nossa vida. Isso também é reflexo de um coração duro. Nós não precisamos desse tipo de mover para vermos a glória do Todo-Poderoso. Irmãos, de certa forma, essas pessoas que buscam lá fora aquilo que não encontram em Cristo Jesus, também são conspiradores contra o nosso amado. Conspiram contra Cristo Jesus. Elas estão falando, talvez no seu íntimo, ou conversando com alguém, esse Jesus não é o nosso Jesus. Esse Jesus não nos representa. Nós queremos mais. Nós queremos aquilo que está lá fora. Nós queremos vivenciar aquilo que o mundo vivencia. Portanto, estejamos atentos a toda esta realidade e que nós possamos reconhecer o poder de Deus, reconhecer, amados, a verdade de Cristo, da palavra, e que Cristo Jesus faz milagres em nossos dias. Jesus move na nossa vida, Jesus age na nossa existência. Eis o tempo oportuno para vivermos a verdade de Cristo com todas as forças do nosso ser. E se após essa palavra você constatar que o teu coração está duro, que o teu coração é insensível à voz de Cristo Jesus, insensível aos princípios do Todo-Poderoso, eis o tempo oportuno para que, arrependido, confesse os pecados, busque do Senhor o perdão, acerte-se com Cristo Jesus, para que tenhas uma vida segundo aquilo que o Eterno deseja, e que teu coração seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? O Senhor só habita em corações maleáveis. Nos corações duros, insensíveis, o Espírito Santo de Deus não habita. E esta palavra é para chamá-los a atenção, para uma reflexão, talvez rever conceitos e acertar-se com Cristo Jesus. Amém? Oh, glórias! Aleluias! Vamos orar? Amado Jesus, muito obrigado pela palavra, Pai. Muito obrigado pela revelação da palavra aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, analisar a nossa vida, o nosso viver, e vermos se estamos ou não insensíveis a Ti, com o coração endurecido, Senhor. E se constatarmos que não estamos vivendo segundo a Tua vontade, que haja arrependimento e a devida confissão para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, desperta-nos, fala conosco, Senhor, para que entendamos a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias! Amados, sejamos pessoas amadas do Senhor e que amem ao Criador com todas as forças do nosso coração. Mensagem 1180